O último filme da trilogia Venom saiu recentemente, tem arrancado algumas críticas não tão legais assim como nos outros dois primeiros filmes individuais do personagem. Mas você conhece a origem do personagem Venom? Como foi criado o traje negro do Homem-Aranha? Quem teve a primeira ideia? E quem pensou nos simbiontes? Você sabe a relação dos fãs com essa origem? Não? Bom, para descobrir essas coisas e mais um pouco, não esquece de já deixar o seu like no vídeo e de pegar o seu croissant de chocolate e o seu suco de morango, porque vai começar mais um Portal Personagem. Bom, primeiro é preciso entender que o personagem Venom foi criado através de um processo que envolveu várias pessoas. A ideia inicial para o traje negro do Homem-Aranha, que eventualmente se transformaria no Venom, veio de um fã da Marvel chamado Randy Schueller em 1982. Schueller sugeriu um traje negro para o Homem-Aranha e o então editor-chefe da Marvel, Jim Shooter, gostou da ideia e comprou os direitos por apenas $220 na época, o que hoje equivaleria a $536. Shooter até teve uma oportunidade de escrever um rascunho da história, mas a Marvel acabou tomando uma direção diferente, transformando o traje em um simbionte alienígena e eventualmente no vilão Venom. O mais maluco dessa história é que Schueller não recebeu mais compensações financeiras pela criação, mesmo com o sucesso gigantesco de Venom nas décadas seguintes. Embora Schueller tenha ficado emocionado e triste ao ver sua ideia transformada nos quadrinhos, ele revelou não ser fã da transformação do traje em vilão. Apesar da sua contribuição ter sido esquecida por muito tempo, ele foi reconhecido no filme Venom, o primeiro de 2018, onde há uma referência ao Schueller Building, como uma forma de homenagem a ele. Além disso, a sua história original foi finalmente publicada em 2019, na edição Sensational Spider-Man Self-Improvement, número 1. Por isso, fica a dica para todo mundo que cria personagens e histórias, valorizem o trabalho de vocês, porque se você não fizer isso, alguém vai e você vai ficar no preju. Seguindo com a história, a primeira aparição do traje negro aconteceu em 1984, durante o crossover de quadrinhos Guerras Secretas, escrito por Jim Shooter e desenhado por Mike Zeck. No arco da história, Peter Parker obtém o traje em um planeta alienígena após o seu uniforme clássico ser danificado, e esse traje negro, porém, revelou-se uma entidade simbiótica viva. Posteriormente, o traje fez a sua primeira aparição nas histórias individuais do Homem-Aranha em The Amazing Spider-Man número 252, de maio de 1984, quando Peter Parker retorna à Terra com a nova vestimenta. Ele então usa o traje ao longo de vários números da série The Amazing Spider-Man, bem como nas séries Spectacular Spider-Man e Web of Spider-Man, até que ele começou a perceber os efeitos negativos do simbionte. Peter Parker finalmente se livra do traje simbiótico em The Amazing Spider-Man 258, de novembro de 1984, quando ele descobre que o traje é um ser vivo alienígena tentando se fundir permanentemente com ele. Ele então usa o som das badaladas dos sinos de uma igreja para se separar do simbionte, a mesma estratégia que o personagem usa no filme de Sam Raimi, Homem-Aranha 3. O simbionte, agora rejeitado e ressentido, está à procura de um novo hospedeiro, e nisso ele se liga a Ed Brock, um jornalista que também odiava Peter Parker, e assim nascia o Venom. O conceito de Venom, como conhecemos, foi estabelecido por David Michelinie, o escritor da série The Amazing Spider-Man, e o artista Todd McFarlane, responsável pela concepção visual do personagem. A ideia de um simbionte alienígena que se liga a outro hospedeiro, além de Peter Parker, transformando-se em uma ameaça, foi de Michelinie, enquanto McFarlane deu a Venom sua aparência física icônica, musculoso, com uma boca cheia de dentes afiados e uma longa língua, características que se tornaram marcas registradas e que permanecem até hoje. A primeira aparição oficial do Venom como personagem, ligado a Ed Brock, ocorreu em The Amazing Spider-Man número 300, de maio de 1988. Nesse momento, Venom já havia se estabelecido como um dos vilões mais perigosos do Homem-Aranha, uma combinação do simbionte alienígena com o ódio de Brock por Peter Parker. Desse momento em diante, os simbiontes se tornaram uma parte fundamental do universo Marvel, com várias outras criações simbióticas, como Carnificina, o Toxina e o retorno de Knull, o deus primordial dos simbiontes. Esses eventos expandiram o universo simbiótico, conectando sua mitologia à batalha cósmica entre luz e as trevas, com Knull como um vilão central dessa narrativa. Mas essa mitologia começou a ser explorada mais detalhadamente a partir das histórias mais recentes da Marvel, principalmente a partir dos anos de 2010, mas há referências que remontam aos anos 80. E bom, vamos então falar um pouco sobre essa mitologia.
Knou é apresentado como criador dos simbiontes em edições mais recentes. Ele é um ser cósmico primordial nascido nas trevas, que existiam antes da criação do universo. A história dele se relaciona com os Eternos e com os Celestiais. Quando os Celestiais começaram a trazer luz e vida ao cosmos, Knou se rebelou contra eles. E ele fez isso utilizando a Necrosword, uma arma de trevas líquidas, e ele começou uma guerra contra os deuses e contra as entidades cósmicas. Com isso, Knou acabou criando os simbiontes como uma extensão de sua vontade sombria. Eles foram projetados para serem quase que armas vivas, capazes de se conectar a hospedeiros e controlar as suas ações. O primeiro simbionte foi a própria arma Necrosword, utilizada por personagens como Gorr, o Carniceiro dos Deuses, que é visto em Thor, Amor em Trovão, e depois pelo próprio Knou para destruir mundos e universos. No novo filme de Venom, Knou foi finalmente introduzido pela primeira vez às telas de cinema, e a mitologia ganhou um aprofundamento que ainda não havia sido feito antes nos cinemas com o personagem. Apesar de uma recepção negativa da crítica, eu acho que vale a pena dar uma conferida no filme para ver como isso foi adaptado para os cinemas e como ficou afinal o visual desses personagens. E bom, como vocês puderam perceber, Knou, os Celestiais e os Eternos fazem parte de uma construção do universo Marvel mais recente. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre essa história, ou sobre todos os personagens envolvidos nesse processo, deixa aí nos comentários. E aí, você curtiu saber mais sobre a história de criação do Venom? Já viu o novo filme do simbionte? Se sim, não esquece de contar pra gente aí nos comentários e se inscrever para apoiar o canal e também não perder nenhum vídeo novo. É isso, um abraço e até a próxima dimensão.